Olá pessoal, está começando mais um Bate-Papo Rede Repórter, o seu programa semanal, levando até vocês as personalidades que fazem do seu trabalho uma referência em prol de todos os alagoanos. E hoje vai passar por aqui, bater um papo com a gente, o doutor Álvaro Bulhões, cirurgião geral, vai falar um pouco aqui sobre vários acidentes de motos que tem realmente sendo um destaque lá onde ele trabalha no Hospital Unimed e também na sua clínica. Aguarda aí, daqui a pouquinho voltamos com o cirurgião geral, Dr. Álvaro Bulhões, porque está no ar, Bate-Papo Rede Repórter. Estamos de volta com o Bate-Papo Rede Repórter, lembrando que esse programa tem o apoio cultural do Centro Universitário SESMAC. E aqui eu mando um abraço para todos que fazem o SESMAC em Alagoas. Aqui também dessa casa maravilhosa, Fúzios Grilos, e da melhor e mais aconchegante loja de seminovos de Alagoas. Você aí do interior, que vem aqui para a capital e resolve trocar seu carro, dá um pulinho na Sancar Veículos Sames Clube, a única loja dentro de um estacionamento de um supermercado. E olha que supermercado, viu? Lá, o hiper bom preço, do lado do Maceió Shopping. Então, você que está querendo trocar seu seminovo, procura lá, Sancar Veículos, Sames Clube, telefone 3313-2223. E o programa Bate-Papo Rede Repórter de hoje traz para você um tema extremamente importante. Você, meu amigo, minha amiga, que possui motocicleta, eu acho que vai pensar bastante antes de querer comprar uma, porque nós estamos trazendo aqui para conversar com você, nada de ter medo, não, mas talvez algumas orientações que são necessárias, porque nós estamos trazendo aqui Dr. Álvaro Bulhões, cirurgião geral, já há 22 anos no campo, atendendo diuturnamente, e ele conversando comigo realmente tem muita coisa importante para conversar com vocês, porque o índice de acidente de moto é muito grande, principalmente no estado de Alagoas, tá? Alagoas possui, em média, 30 mil motociclistas rodando em todo o estado. E para falar um pouco sobre a violência no trânsito, e muitas vezes os motociclistas não respeitam as leis do trânsito, nós estamos trazendo aqui para o Bate-Papo Rede Repórter um dos mais conceituados cirurgião, doutor Álvaro Bulhões, vindo aqui conversar. Doutor Álvaro, seja bem-vindo, em nome de todos nós que fazemos aqui o Repórter Maceió. Esse índice é preocupante, né? O número de violências de moto, pelo que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Neto, boa tarde a todos que fazem o Rede Repórter, né? E o que você falou é verdade, nos preocupa muito como pessoas que trabalhamos com saúde, somos agentes buscando sempre a melhor condição da população, a questão do motociclista, da moto. A moto é um transporte fantástico, dá uma sensação de liberdade, é o vento no rosto trazendo aquela vontade de voar, o prazer, né? Quem já pilotou moto sabe como é, né? No passado era um veículo de transgressão, então você queria ser rebelde, você tinha que ter uma moto, né? Verdade. Haja visto na década de 50, qual o jovem que não quis ter uma lambreta, né, para botar a sua namoradinha na garupa e sair curtindo a vida. Mas com aumento da cilindrada, com o aumento dos carros nas rodovias, né, muitas vezes com a imprudência do motociclista, né, nós vemos que tem aumentado e muito a questão dos acidentes com motociclistas. E qual a nossa preocupação? Nossa preocupação atinge uma população extremamente jovem, altamente produtiva, dos 25 aos 45 anos, essas pessoas vão, dependendo do acidente, podem ter sequelas gravíssimas e até a morte. Então isso deixa a saúde pública muito preocupada, né? Não só no estado de Alagoas, mas no Brasil todo, né? A gente sabe que quando o motociclista ele sofre um acidente, ele vai ser o elo mais fraco da corrente. Então, a cinemática do trauma para ele, o que é que eu chamo de cinemática do trauma?
o que ocorre de lesões para ele vai ser muito maior. Por quê? Ele não tem proteção nenhuma. É verdade. Ele está sobre um veículo de 2 rodas, normalmente é abarroado por um veículo de metal mais pesado, com a velocidade maior. Ele pode ser ejetado desse veículo e, como ele tem dita de proteção, só um capacete. Né? Interessante, você falou num tema interessante aqui pra gente, que é, às vezes o próprio motociclista colabora para que esses acidentes... às vezes eu estou aqui no trânsito, doutor Álvaro, e eu vejo o cara passar de uma forma... Primeiro que a velocidade que ele usa não é pertinente para o local. Né? Então, assim, essa vontade que eles têm de serem, a rebeldia que você mesmo falou, é que deixa preocupante a gente. E muitas vezes a gente vai falar alguma coisa, ele chuta o para-brisa, o retrovisor, enfim. É uma relação um pouco conturbada entre com certeza, com certeza. Eles não respeitam a faixa, primeiro. Eles usam as interfaixas, ou seja, como se fosse um corredor rodoviário. Isso não existe, né? É proibido, eu realmente não sei dizer se existe uma lei específica no Código de Trânsito para isso, mas eles usam esse corredor, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, de forma completamente imprudente, né? Podem causar danos aos veículos, chutando o retrovisor, né? Agredindo algumas vezes os motoristas, né? E isso traz o quê? Traz uma animosidade do motorista do veículo de 4 rodas com o piloto do veículo de 2 rodas, né? Além do mais, como eu falei anteriormente, eles não têm itens de segurança adequados, só o capacete. A gente vê hoje quem trabalha necessariamente com moto, como aquelas pessoas que fazem representações para as empresas de bebidas, que usam muito os motociclistas, os policiais militares que rodam... Os famosos delivery, né? Isso, o delivery nem tanto. O que a gente vê, porque o delivery, na verdade, ele acaba sendo um autônomo, né? E talvez seja quem mais agrida a lei de trânsito, né? Porque se você pegar... de velocidade para entrega, né? Dia de domingo, meu amigo, você rodar pelas essas estradinhas aí, pelas vicinais, você vê aqueles caras entregando sanduíche, entregando alimentação, os caras andam como loucos, né? Verdade. Então, assim, a nossa preocupação, a idade que é muito baixa, ou seja, é uma população extremamente produtiva, né? Habitualmente, não é questão de machismo, nada, mas a maioria dos pilotos são do sexo masculino. Então, também uma força de trabalho a ser considerada, né? Na maioria das vezes, esses pacientes ficam com sequelas gravíssimas, incapacitantes. Então, são pessoas que, de qualquer forma, vão ficar amparadas e necessitando do poder público, da Previdência, e deixa de produzir. Verdade. Né? Então, o que é que a gente preconiza e sugere? Prevenção. Prevenção. E como é que vai ser essa prevenção? Eu preciso que seja prevenido do ponto de vista de velocidade, eu preciso que seja prevenido do ponto de vista de itens de segurança obrigatórios, não só o capacete, mas cotoveleira, luva, joelheira, caneleira, bota, se possível jaqueta, né? Eu preciso que esse motociclista, ele realmente seja cobrado de estar na sua faixa e não usar os corredores interfaixas, né? E além do mais, a gente precisa que seja proibido, que seja banido do nosso trânsito as famosas cinquentinhas. Porque ela tem provocado um caos, né? É caótico, porque você tem uma pessoa inabilitada, você tem uma pessoa completamente inexperiente, usa a cinquentinha pensando que é uma bicicleta. É verdade. Né? E você fica, de certa forma, de mãos atadas. Por quê? Como tudo na vida, a primeira culpa é sempre do mais forte, né? Às vezes o mais fraco é o culpado, mas primeiro se olha que o culpado foi o mais forte. Qualquer acidente que ocorra com um motociclista, num primeiro momento sempre se acha que a culpa foi do motorista. Não é verdade? É verdade. Tanto que qualquer acidente de moto que você vê por aí, quando você vê, está o motorista apavorado e mais de 10, 20 motociclistas arrodeados, fazendo pressão no motorista, né, trazendo o motociclista como se fosse uma vítima. Pode ser. Não isento a culpa de nenhum motorista que também faz coisas erradas. Mas, na maioria das vezes, a imprudência do motociclista
é o maior causador do acidente. Interessante, você falou você falou uma coisa interessante, a união que eles têm quando um sofre, né, um acidente é incrível. De repente você vê 10, 12 motos ali e de repente só tem um caído. É igual os taxistas também têm muito essa unidade. Mas aí nós estamos falando aqui dessa questão dos motociclistas. Agora eu queria conversar um pouquinho sobre o doutor Álvaro, falar um pouco da sua vida. Cirurgião, doutor Álvaro Bulhões, como é o seu dia a dia, das coisas que você nesses 22 anos já passou, o que é que mais marcou na sua vida, enfim, o seu dia a dia como um cirurgião. Está em casa, liga, tem que ir embora rapidinho para o hospital, como é que é essa sua logística? Eu sou formado desde 1996, eu sou egresso da Escola de Ciências Médicas de Alagoas, que agora é a UNCISAL, né? Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas. Passei 5 anos em Belo Horizonte, onde fiz toda a minha formação, né? E voltei para Maceió em 2000. Desde 2000 eu atuo em Maceió e também atuei por 12 anos em Arapiraca. Para que você tenha uma ideia, Mas lá também tem clínica? Ou só Não, só atuei atuava no Hospital Regional de Arapiraca e depois fui para o Edo Agreste, que é o Hospital de Trauma, que é o que eu mais hoje me dedico em relação à cirurgia, que é a cirurgia do trauma. É o que eu mais estudo, é o que eu mais gosto de... Se aprofundou mais. Exatamente, né? Apesar de que, como cirurgião geral, eu trabalho com cirurgia do aparelho digestivo, trabalho com cirurgia da parede abdominal, as famosas hérnias, né? Faço as pequenas cirurgias, né? Faço também a clínica do aparelho digestivo, né? E nesse período, como eu já falei, eu sempre me dediquei mais à emergência, né? Hoje me trabalho praticamente com plantões, onde eu faço os plantões no HGE, Hospital Geral do Estado, né? Que é o maior hospital de urgência e emergência do Estado, que é também o único hospital de complexidade alta para o SUS, né? Do ponto de vista de Estado, de ser um hospital público, não um hospital conveniado pelo SUS. Trabalho na emergência do Hospital Unimed, faço parte do SOS Unimed, né? Aí faço cirurgias eletivas no Hospital Vida, no Hospital Sanatório, né? Sou plantonista de sobreaviso do Hospital Sanatório, né? E ainda acho pouco, ainda gosto de dar aula, né? Ainda pratico meus esportes, ainda cuido da minha família. Eu acho que isso é um profissional bem planejado, né? Tem a vida totalmente planejada. Você falou um pouco da cirurgia digestiva, né? No caso, o que é que tem mais chamado a atenção agora, partindo para esse tema? O que é que o cidadão hoje tem feito que tem pago um preço muito grande, doutor? Neto, o que a gente observa muito, não é uma observação só minha, mas é uma discussão de vários colegas, é o binômio estresse, má alimentação, né? A gente hoje, a gente não consegue dicotomizar nossa vida do estresse. Hoje você já acorda enfrentando estresse. Seja ao sair de casa para ir para o trabalho, seja quando acorda e vê que chegou alguma conta que você tem que programar para pagar, né? A vida dia a dia... Essa relação da conta... do século XXI... Vai todo para o sistema digestivo, a ansiedade exatamente. De pagar e não ter. Então você tem a ansiedade, essa ansiedade gera alguns mediadores, esses mediadores vão acionar algumas glândulas, algumas secreções no estômago, isso já desprotege a sua mucosa, você vem e tem a famosa gastrite, né? Que é o mais, hoje, que a gente vê o mais comum, é o paciente com doenças dispépticas, que a gente chama. Porque a gente não pode rotular gastrite e úlcera na clínica, a gente traz como doenças dispépticas, ou seja, são doenças que estão dando sintomas dispépticos que a gente vai ter a obrigação de dar o diagnóstico e tratar. Seja ela gastrite, seja ela úlcera, né? Seja o que a gente encontre e trate adequadamente. Se bem que o cidadão tem sido muito rebelde para isso, né? Às vezes ele está com esse problema, faz, não, amanhã eu vou no médico, amanhã eu vou no médico. E muitas vezes é tarde, né, doutor? Quando vai já está com câncer já tomando conta, né? E isso é importante ainda, né? Qualquer sintoma desse, você vai procurar o médico imediatamente, né? Exatamente. Então, mas isso é em qualquer patologia. Você teve alguma alteração, você está se sentindo diferente, você teve uma dor que não é uma dor, por exemplo,
Uma dor que apareceu e você não está sabendo o que é, não foi um pequeno trauma, não foi algo que você lembre que aconteceu, tem que procurar um profissional médico, né? Porque a dor, ela é um alerta. É verdade. Ela traz aquela chama, está acontecendo alguma coisa, vamos procurar alguém para conduzir e tratar. E o brasileiro é um pouco preguiçoso. Eu confesso por mim mesmo, eu sou preguiçoso para ir no médico, só vou quando eu estou realmente muito mal. Isso é uma coisa que eu às vezes eu me cobro, mas não me corrijo, doutor. Não, mas é isso que eu acho interessante. O brasileiro, a brasileira não. Eu já ia dizer isso. A mulher se cuida, É a mulher procura o seu ginecologista, a mulher faz todo o seu preventivo, a mulher ela é muito mais cuidadosa com a saúde do que o homem. E na maioria das vezes, ou quase 100% das vezes, quem leva o homem para o médico é a mulher. Então é comuníssimo chegar o casal no consultório e a mulher virar e dizer, doutor, ele não queria vir, mas eu trouxe. Ela fala, eu trouxe, né? Então ela parte daquele papel de esposa para mãe. Interessante. Né? Ela pega o marido, bota debaixo do braço. E quem fica no meu pé é a minha esposa. Minha esposa que fica, já foi no Dr. Júlio, eu tenho colite ulcerativa. Né? Há 10 anos eu cuido, né, dessa patologia, né, que é a úlcera no intestino, eu tomo medicamento, tomo remédio, e às vezes eu tenho até preguiça de ir no médico. Coitado do meu, quero aqui mandar um abraço para o doutor, meu médico, doutor Júlio Schwartz, seu amigo, né? E ele tem essa paciência necessária, mas ele sabe, quando a coisa aperta, aí eu vou, entendeu? Então assim, é o que você falou, né? A mulher, ela já tem essa naturalidade de fazer seus exames periódicos, o homem é mais rebelde. Mais rebelde, e você sente isso na sua clínica, né? Eu mesmo sou assim. Falando em clínica, doutor, onde é que fica a sua clínica? E qual o tipo de patologia que você abraça lá, assim, que vocês atendem? Porque é você, tem mais outros médicos também, né? Exato. O nosso consultório, vamos dizer assim, o nosso mesmo é aqui no Centro Médico do Sanatório, na sala 610, né? Onde a gente faz toda a parte de cirurgia geral e clínica do aparelho digestivo, né? Eu atendo também no consultório do Hospital Vida, né? Que lá é só a questão de patologias cirúrgicas, né? E atendo também na Núcleo, ali no Poço. Dá um telefone pra gente. Você que está assistindo agora, que queira ter o prazer de ser atendido pelo Dr. Álvaro Bulhões, aqui embaixo, bota aí, Artuzão, telefone da clínica do nosso Dr. Álvaro Bulhões, coloca aí. Doutor Álvaro, os dois horários, como é que é feita? Não, na quarta-feira à tarde e quinta-feira pela manhã. No 3338-4406 e no 99991-0366. Então você aí, qualquer lugar do estado de Alagoas que esteja assistindo agora o nosso programa, está aí o número de um dos melhores cirurgiões que possa orientá-lo dentro do que você está precisando. Então, liga para lá, marca um horáriozinho com o doutor Álvaro e certamente você vai ter o seu problema resolvido, porque eu tive esse prazer, eu estava com um probleminha, fui lá, 20 minutinhos, uma cirurgia rápida e no instante eu fiquei bom. Agora, uma coisa também que tem marcado muito é o volume de câncer de intestino, né, doutor? Sim. O volume de câncer de intestino tem sido algo... Então, eu acho que também a má alimentação e também esses agrotóxicos que são colocados nos alimentos. Esse é um ponto bem interessante, Neto, que você tocou. Eu, quando estudei no século passado, né, que eu me formei em 96, então ainda no século XX, no século passado. Então, a gente tinha alguns cânceres. Então, câncer de intestino acometia a 5ª década de vida. Câncer X acometia a década Y de vida. E hoje, a gente vê que isso quase não é mais verdade. Então, você vê pessoas jovens com cânceres que, na literatura, há 20 anos atrás, não dizia que seria naquela faixa etária. Está me compreendendo? Sim, sim. Eu acredito muito nisso que você falou. A gente hoje se alimenta, a gente não sabe o que está se alimentando, a gente não sabe qual é o produto que está sendo usado naquela alimentação, a gente usa muito conservante, a gente usa muito alimento artificial, industrializado, né? A gente é exposto a fatores que nós não éramos, né? Houve-se uma caça ao tabagismo, né? Essa caça ao tabagismo foi fantástica, porque conseguiu que muita gente parasse de fumar
e isso reduziu bastante alguns tipos de cânceres, né? Mas a gente tem outros fatores que às vezes até desconhece, né? O que é que está na atmosfera? O que é que está sendo lançado aí para a gente estar respirando, né? O que é que eu estou me alimentando, né? Naquela latinha ali de salsicha que eu comi, o que é que eles botaram ali que eu não sei, né? Então, vida saudável, alimentação natural, né? Exercício, atividade física. Canja de galinha não faz mal a ninguém, né? É verdade. Então, a gente precisa voltar a ter uma condição e uma qualidade de vida, né? O estresse mesmo, o estresse que a gente vive, né? É acordar cedo, chegar tarde, não almoçar em casa, não parar para conversar com os filhos, não parar para conversar com a esposa ou o esposo, não escutar o próximo. Tudo isso está envolvido nessa... Até a questão da própria fé, né, doutor? Assim, às vezes a pessoa que está mais ligada a Deus, né, que vai na igreja, que vai no culto, enfim, que procura seu espaço de religião, às vezes a própria pancada, né, a pessoa que está solidificada na fé, alivia mais, né? Ele não absorve tanto, né? Sim. Essa questão da relação entre o homem e a fé, eu falo por mim, né? Eu sinto, às vezes os problemas da vida chegam e batem e voltam, porque fica mais fácil, né, da gente resolver, né? Sim, traz serenidade, o seu estresse é menor, né? Você tem certeza que vai conseguir resolver aquilo, né? Se apega e tem a quem recorrer, né? Da forma espiritual, isso é importantíssimo, não resta dúvida. Interessante mesmo. E você com 22 anos na área, qual que mais marcou a tua vida? O que é que você acha que aqui, Neto, foi um dos momentos que ficou marcado na minha vida como médico? Neto, assim, um caso específico realmente não me traz assim, uma lembrança, esse caso específico. Mas para o médico, pra gente, é sempre difícil a gente perder um paciente. Então, os pouquíssimos pacientes que eu perdi, eu me lembro de todos eles, né? E tento orar por todos eles, né? Ou fazer uma prece por todos eles, né? Por quê? É muito difícil. A gente, como médico, nos ensinam que a gente tem que ser infalível frente à morte. Nós não somos. Nós não somos infalíveis frente à morte. A morte chega no momento que tem que chegar. Nós somos instrumento, nós lidamos com ela. Na maioria das vezes, hoje em dia, a gente precisa ser um paliativo. A gente precisa fazer com que essa pessoa tenha essa transição de forma sem sofrimento, né? Mas, eu como trabalho com urgência, eu que trabalho com cirurgia, muitas vezes aconteceu casos que uma fatalidade foi trazer uma letalidade para esse paciente. E isso me marcou, e me marca, e me marcará, né? Você não tem uma naturalidade para isso. Até porque é debruçado sobre você uma imensa responsabilidade, né? Claro. Quem é o cirurgião? Doutor Álvaro, né? Então, assim, fica aquela responsabilidade sobre você, né? E assim, eu tenho algumas coisas assim que eu trouxe ainda da faculdade, porque eu tive excelentes professores, como também tive péssimos professores. Do ponto de vista de matéria, de profissional, de tudo isso. Que é normal. Claro. E um dos professores que me fez pensar que a matéria dele era mais difícil que existia, e depois eu vi que era porque ele tinha uma deficiência de transmitir essa matéria, mas na última aula dele, ele disse uma coisa que eu levo até hoje para a minha vida profissional, né? É lembrar que todo paciente é pai de alguém, é avô de alguém, é irmão de alguém, é filho de alguém, tem sempre alguém esperando ele em casa. Verdade. Então isso, se a gente se pega isso e a gente trata o ser humano como ser humano, que o material que eu trabalho é um material delicadíssimo. Extrema responsabilidade. Delicadíssimo, é um material que a gente precisa tratar com todo o esmero possível, que é o ser humano. Então isso... Doutor, diante de tudo que você falou aí, sobra tempo, família, como é? Casado, quantos filhos? Eu sou casado, A esposa é médica também? É médica, ginecologista e obstetra, doutora Vânia Bulhões, né? Nós nos conhecemos em 91, né, na faculdade. Eu dei trote nela, ela entrou na faculdade de trote, né? E desde então a gente começou a namorar, noivamos, casamos em 97, né? Aí fomos juntos para Belo Horizonte, na residência, ela fazendo ginecologia e obstetrícia, eu fazendo cirurgia geral. Nasceu a nossa primeira filha, a Alice, que hoje está com 19 anos, estudante de medicina.
Aí voltamos para Maceió, nasceu a Lorena, que tem 17 anos, está no 3º ano colegial. E aqui também nasceu a Júlia, que tem 15 anos e está no 1º ano são colegial. 3 filhas. 3 meninas. Coisa boa. Alguma pergunta que eu não fiz, que você gostaria de falar um pouco com o pessoal de casa? Ou você acha que a gente conversou alguma coisa que possa fortalecer vocês, meu amigo, minha amiga, que muitas vezes pegam uma moto e não tem a responsabilidade suficiente para poder guiá-la? Não, Neto, eu acho que o que a gente poderia deixar de mensagem para todas as pessoas que gostam de moto, para todas as pessoas que usam a moto, para todas as pessoas que precisam utilizar a moto, como você mesmo frisou, hoje economicamente a moto é um veículo viável, né? Na nossa crise, na nossa questão econômica. Cuidado, saia de casa para voltar. Verdade. Saia de casa para voltar. Vá para o seu trabalho com cuidado, sem pressa. Se está atrasado, vai chegar atrasado. Se precisa chegar cedo, saia mais cedo de casa. Não tem para que correr, não tem para que se expor a um perigo maior e até mesmo às vezes perder a vida. Tem um livro que eu li, Daniel Godry, ele diz assim, ó, quem corre cansa e quem anda alcança. Então, não precisa pressa, pegue sua motocicleta, vá pilotando ela devagarinho até chegar no seu local. Certamente não vai precisar passar pelo doutor Álvaro Bulhões. Espero que não. Obrigado de coração a sua presença aqui, abrilhantou muito essas informações. Obrigado de coração, espero que vocês tenham gostado desse programa de hoje. E lembrando que esse programa tem o apoio cultural do Centro Universitário SESMAC, dessa casa fantástica que é o Fusus Grill e da melhor loja de seminovos de Alagoas, Sancar Veículos Samis Clube. Estamos encerrando o Bate-Papo Rede Repórter de hoje. Um grande abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.